Como o RZAG tem CDI na carteira, a gente espera até uma melhora no provento se não houver nenhum tipo de inadimplência. Aqui a gente tem um pouco sobre o fundo RISA Asset, que é a gestão. A administração é o Banco Genial. Início das atividades foi em 2021. Taxa de administração 1,15 ao ano. Não é uma taxa assim tão baratinha. Taxa de performance 10% acima do CDI. Como ele é indexado a CDI, também fica um pouco mais fácil atingir essa taxa de performance. Eu vou até pegar aqui a DRE para a gente ver um pouco aí o impacto da despesa frente à receita. E aqui a gente tem o básico sobre o fundo. 89% originação própria dos ativos. Eu acho bem interessante a ideia da originação própria. Se for alguém que conhece muito do agro, é bom porque, na média, você consegue, na originação própria, um carrego mais atraente. No secundário, às vezes, a rentabilidade é um pouco menor. Spread médio da carteira CDI mais 5 é uma das maiores taxas que a gente tem hoje no nosso mercado. E o yield que fica ali próximo a 18%. 36 ativos no portfólio, quase 9,60 de cota patrimonial, 100% dos ativos indexados ao CDI, e aí tem a parte que eu falei para vocês da Selic para cima, o que ajuda o rendimento aqui do fundo, 102% do patrimônio alocado, tem aí uma pequena alavancagem, duration médio da carteira, 2 anos. E até pegando aqui agora a parte do portfólio, só antes a gente tem aqui o total, as receitas demonstrativas de resultado de exercício. Outubro, novembro, acumulado de 24 e acumulado de 23. É bom para a gente ver um pouco aí das despesas. Nos últimos 2 meses, a despesa vem sendo ali próxima a R$ 1 milhão. Vocês podem ver que tem taxa de performance todo santo mês, ou pelo menos nos últimos 2 meses aqui teve taxa de performance. Resultado que sobrou para o cotista ali na faixa de R$ 7 milhões, 11 centavos, 12 centavos, que é o que ele vem distribuindo. Ao longo de 24, o fundo teve uma receita de R$ 96 milhões, uma despesa aqui de R$ 10 milhões, mais performance, R$ 11 milhões de despesas para uma receita de R$ 96 milhões, uma despesa ali um pouco acima dos 10%. Eu diria que é um pouquinho salgada. Acho que até por conta. Acho que quem investe nos fundos da Risa sabe que a Risa é um pouquinho mais salgada em termos de taxa. Resultado por cota foi R$ 1,22. Ele distribuiu até agora 1,18. Então, o fundo tem aqui uma pequena reserva, mas perceba que é 95% distribuído. O 96, o fundo pode distribuir no mínimo 95. Então, está dentro ali daquele limite. Pode ser até que essa reserva eles mantenham para equilibrar um pouco a situação. Ano de 23, ele teve R$ 1,50, distribuiu 1,48. Então, perceba que ano de 23 ele fez reserva, 24 também vem fazendo uma pequena reserva. Aqui a gente tem um pouco sobre a rentabilidade dele, cotação ao longo do tempo, tabela de sensibilidade. Eu gosto bem dessa parte, eu gostei bastante dessa parte que os gestores começaram a colocar nos relatórios, para a gente ter um pouco de noção qual é o carrego que você tem comprando a cota em X preço. Hoje o RZAG, voltando aqui para o status invest, vocês podem ver que no momento aqui da gravação, o fundo é negociado ali a 7,50. Quando a gente olha aqui a cotação patrimonial a 7,50, ele teria ali os 21% de desconto. Rendimento líquido de R seria CDI mais 6,8%. Olha o retorno que esse negócio está entregando hoje. CDI mais 6,8%. Rendimento equivalente tributável seria CDI mais 11, se comparasse aí com a renda fixa. Olha a diferença que tem do retorno aqui, devido a esse desconto que a gente tem hoje na cotação do fundo. É um desconto muito grande, mas por que o mercado bate tanto na cota? Antes, só aqui, bem interessante que eles já colocam até mês de fevereiro. Melhor, aqui eles erraram feio, né? Dezembro de 24, janeiro de 24, fevereiro de 24. Né? Acredito que eles queriam colocar fevereiro de 25 e não prestaram atenção. Mas, pelo que a gente percebe aqui, entre 11 a 12 centavos por cota é o guidance da gestão aí para o cotista do RZAG até o início do ano. Posição, portfólio atual, como é que se encontra a situação? Soja é 45%, é o segmento que hoje eu diria que é mais impactado no ano de 24. Para 25, a gente espera uma boa melhora no segmento. O patrimônio dele hoje é 102% alocado, então tem uma pequena compromissada, uma pequena alavancagem. Investimento de longo prazo é 94%. Portfólio com garantia, quase tudo é alienação fiduciária de terras. Eu diria que a Risa já é um pouco conhecedora da área de terras, até porque a gente tem aí o RZTR, que é um dos maiores fundos dessa parte. Né? Então, acho que eles conhecem muito bem a área aí do agro. Acredito que eles não vão fazer negócios ruins, né? Aqui a gente tem a duration da carteira, mas o principal para mim é esse aqui. Deixa eu só ver
eles falam aqui sobre inadimplência, mesmo no cenário atual de juros, com o aumento sucessivo da Selic e fechamento do ano em 12,25, a gestão mantém a estratégia de compromissada reversa, mantendo alta a alocação do fundo e potencializando o retorno para o investidor. Seguimos monitorando de perto todos os devedores e reforçamos que, apesar das dificuldades enfrentadas na safra passada, até agora não tivemos nenhum evento de atraso ou inadimplência. Então, a carteira do fundo segue 100% adimplente. Mas por que o mercado bate tanto na cota do RZAG? E aqui eu acho que está uma das razões. Deixa eu só reduzir aqui um pouco o zoom para vocês conseguirem verificar. O primeiro devedor dele, que tem taxa ali de CDI mais 5, sementes produtivas, CDI, hoje representa 17,3% do portfólio dele. Vencimento 2031. O segundo devedor, CDI mais 5,5, KPS Agropecuária, representa 16% do portfólio. O terceiro devedor, que é CDI mais 6, representa 9,3% do portfólio. O quarto devedor, Grupo MG, CDI mais 4,30, representa 9,2%. Então, você tem 30 e alguma coisa, 40, 50, você tem mais de 50% do portfólio dele agora alocado em 4 devedores. Quer dizer que vai dar merda? Não. Mas se você tem ou quase não, pouco mais de 50% do portfólio em 4 devedores, isso aumenta o risco no momento complicado do agro. Então, na minha opinião, por que o RZAG hoje ele tem um desconto grande, até comparado a alguns outros FIAGs? Por conta disso aqui, as exposições que são altas. Todo mundo vem pagando certo, sem atraso, sem inadimplência, como a gestão fez questão de colocar, mas você tem um risco de exposição. E eu acho que no momento de mercado que a gente vive hoje, os investidores têm uma preocupação em relação a isso, porque a gente viu, por exemplo, Fiagro com 4% de inadimplência e o dividendo ficou sem e o dividendo caiu pela metade. Fiagro com 7% de inadimplência e parou de pagar provento por 3 meses. Então, se você tem 4% gerando metade redução de metade da receita dele, imagina 17%. Então, acho que o mercado hoje leva muito em consideração isso aqui, o risco de uma inadimplência. Que eu, embora hoje não tenha, você está sempre exposto àquilo ali. Pode acontecer a qualquer momento. Vamos esperar que nunca aconteça, mas se acontecer, você tem esse risco. Aqui para baixo, você tem mais um KPS Agropecuária com 1,5% do portfólio, sendo que o KPS Agropecuária já tem aqui o primeiro com 16%. Então, você tem ali 17,5% do KPS Agropecuária. É muita representação. Então, acho que isso aqui é uma coisa que, se eles pudessem reduzir, seria bem interessante mesmo, para poder utilizar esse dinheiro para alocar em novos devedores e, consequentemente, diluir um pouco mais esse risco. Aqui a gente tem o total do investido mais o caixa, ficaria ali em 105,3%. Aqui eles até deixam um pouco sobre esses dois devedores, esses dois primeiros eu quero destacar para vocês, porque são mais de quase 35% do patrimônio dele. Grupo com mais de 40 anos de experiência na atividade agrícola, com atuação diversificada no estado da Bahia, Minas Gerais, Goiás e Tocantins, gestão profissionalizada com diretrizes organizacionais bem estruturadas e segunda geração da família já atuante nos negócios, balanço patrimonial e aditado, políticas de travamento e mitigação de riscos bem definidas, produção de mais de 40 mil hectares de área plantada por ano, com especialização na produção de semente de soja, algodão, milho, arroz e feijão. O KPS Agropecuária, que é 17,5%, o maior devedor, grupo com mais de 30 anos de experiência, região aqui Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Hoje, além do polo produtivo na Bahia, o grupo tem produção no estado do Maranhão, no município de Balsas, com 38 mil hectares de área plantada por ano, especializando-se na produção de soja, milho e algodão. Governança corporativa muito bem desenvolvida, com a segunda geração de família já à frente do negócio, profissionais de mercados atuando nas áreas operacionais e financeira e política de fixação bem definidas. Os demais já têm a apresentação um pouco mais ali, próximo a 10. Mas esses dois devedores, que é 35% da carteira dele, acho que é sempre importante você monitorar. Sempre dá uma pesquisada aí, dá uma googada para ver se tem alguma notícia em relação a esse devedor, porque é 17% do patrimônio dele. Se o negócio desse der problema, custa muito caro. Então, acho que esse é o ponto que o mercado olha em relação ao RZAG. Se tudo ocorrer bem, pessoal, se o fundo continuar com tudo aí adimplente, você tem um carrego hoje de, deixa eu voltar aqui para a tabela de sensibilidade,
você tem um carrego hoje de CDI líquido já, rendimento líquido, CDI mais 6,84%. Quem comprou lá nos R$ 7 teria CDI mais 8, CDI mais 8. É muita coisa mesmo. Então, é um risco um pouco maior, na minha opinião, é devido à exposição. O trabalho da Risa, eu confesso para vocês que, embora eu ache uma gestora um pouco cara, mas eu acho bem interessante o trabalho deles. A gente tem outros fundos da Risa que vem performando muito bem, sem problema de inadimplência, sem problemas ali com inquilinos, com a gestão em si. Então, acho que eles fazem um bom trabalho, mas a exposição, eu acho que isso acaba aumentando um pouco o risco do fundo. Tem outros fiagros também com exposições. Eu acho que nesse momento de queda de muitos ativos, vale você estudar várias opções, verificar o que é mais interessante para o seu perfil, se é algo mais conservador, se é algo mais arriscado, se ficar de olho ali na gestora, enfim, dá uma pesquisada aí, busca o máximo possível de informação para depois tomar a decisão. Espero ter ajudado. Não esquece de deixar o seu like, se possível também compartilhe o vídeo que eu agradeço de coração.